Juliana acordou com o som insistente do celular. 3 mensagens do chefe, 2 ligações da mãe e uma notificação atrasada de contas para pagar. O café já estava frio na mesa e o cheiro de desorganização parecia se misturar ao ar do apartamento. Ela olhou ao redor, roupas sobre o sofá, pratos na pia, post-its colados na parede com lembretes que ela já nem lembrava do que se tratavam. Respirou fundo e murmurou, com um meio sorriso cansado. Minha vida tá um caos. Abriu o laptop, disposta a tentar colocar algo em ordem, mas uma notificação piscou na tela. Organize sua vida. Workshop gratuito, transforme confusão em clareza. Ela riu sozinha. Ah, se fosse tão fácil assim. Mas alguma coisa naquele título ficou martelando na cabeça dela. Ela clicou. Uma mulher apareceu na tela com uma voz calma e firme dizendo: a bagunça que você vê fora é só o reflexo do que está dentro de você. Juliana sentiu o coração bater diferente. Por um instante, o som do ventilador parou, o cursor do computador ficou piscando e ela teve a estranha sensação de que o tempo tinha parado. Era como se aquelas palavras fossem ditas diretamente para ela, e só para ela. Nos dias seguintes, algo mudou. Juliana começou devagar. Primeiro, abriu as janelas, deixou o sol entrar. Depois, lavou a louça, separou o que não usava mais, limpou a escrivaninha. Mas o mais importante é que, pela primeira vez em muito tempo, ela começou a organizar o que sentia. Pegou um caderno e escreveu: o que eu quero continuar carregando comigo e o que eu preciso deixar ir. Enquanto escrevia, lágrimas silenciosas escorriam. Não era tristeza, era alívio. Era como se a cada palavra ela abrisse espaço dentro de si para respirar de novo. Aos poucos, o apartamento parecia mais leve. O silêncio, antes sufocante, agora era paz. Juliana percebeu que não precisava controlar tudo, só precisava se escutar. E quando finalmente se olhou no espelho, enxergou algo que não via há tempos: clareza. E naquele instante, ela entendeu. Organizar a vida não é apenas dobrar roupas ou planejar tarefas, é aprender a colocar o coração no lugar certo. Nos dias seguintes, Juliana começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. O barulho da chuva batendo na janela, o cheiro do café recém-passado, o som da própria respiração. Era como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para ela conseguir acompanhar. Mas nem tudo foi fácil. Ainda havia dias em que a bagunça voltava, não na casa, mas dentro dela. Dias em que o medo sussurrava: você não vai conseguir mudar de verdade. E nesses dias, Juliana lembrava das palavras do workshop. A clareza não é um destino, é um caminho. Ela repetia isso como um mantra, mesmo que a mente tentasse sabotá-la. Foi numa tarde de domingo, enquanto organizava uma caixa antiga de papéis, que encontrou uma carta escrita por ela mesma há 7 anos. As palavras estavam tremidas, cheiras de raiva e dor. Juliana quase não se reconheceu. Era uma versão dela que vivia tentando agradar todo mundo, esquecendo de si mesma. Leu a última frase e ficou em silêncio. Um dia eu quero ser livre de mim. Aquilo atravessou ela, mas dessa vez ela não chorou, só sorriu, porque percebeu que, de algum modo, aquele dia tinha chegado. Na semana seguinte, Juliana fez algo que vinha adiando há meses: pediu demissão. Não porque odiava o trabalho, mas porque finalmente entendeu que estava vivendo uma vida que não era dela. No mesmo dia, comprou uma planta, colocou na janela e escreveu num bilhete preso ao vaso: recomeços precisam de cuidado, não de pressa. Com o tempo, ela começou a ajudar outras pessoas que também se sentiam perdidas. Criou um canal no YouTube, onde contava sobre o processo de se organizar por dentro, e, sem perceber, sua confusão virou propósito. E assim, a mulher que um dia achou que estava desmoronando, descobriu que só estava se reconstruindo. Juliana agora entendia. A clareza não chega de repente. Ela cresce, como uma flor que brota no meio do caos. Uma flor que nasceu de um coração que aprendeu finalmente a cuidar de si. Nos primeiros dias depois de sair do trabalho, Juliana sentiu uma mistura de liberdade e medo. Era como se tivesse saltado de um penhasco, confiando que o chão apareceria em algum momento. O primeiro mês foi difícil. As contas chegavam, o aluguel não esperava e o coração oscilava entre fé e dúvida. Às vezes ela se perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas, em meio ao medo, algo bonito aconteceu.
As pessoas começaram a mandar mensagens nos vídeos dela, dizendo que as palavras tinham ajudado, que se identificavam, que também queriam mudar. Uma delas escreveu: Juliana, você me fez lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Aquilo acendeu algo dentro dela. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez pudesse transformar o que viveu em trabalho de verdade. Juliana começou a estudar sobre autodesenvolvimento, produtividade emocional e organização da vida. Fez cursos, leu livros e se reinventou. Aos poucos, o canal cresceu. Marcas começaram a procurá-la, pessoas pediam mentorias e aquele hobby virou sustento. Ela aprendeu a viver de forma diferente, com propósito, mas também com responsabilidade. Acordava cedo, planejava os vídeos, respondia a comentários, organizava finanças e cuidava da casa. O equilíbrio que antes parecia impossível, agora fazia parte da rotina. Um dia, sentada no mesmo sofá onde antes via o caos, Juliana sorriu. Olhou ao redor e viu um lar leve, um coração em paz e um futuro em construção. Não era uma vida perfeita. Era uma vida real, feita de escolhas conscientes e de coragem para recomeçar. Ela entendeu que prosperar não é só ter dinheiro, é ter significado. E que organizar a vida não é deixar tudo em ordem, é aprender a viver com sentido, mesmo quando as coisas saem do lugar. Hoje, Juliana fala para milhares de pessoas que a ouvem com atenção. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Comece com o que tem, onde está, e a clareza vai surgindo no caminho. E quando encerra seus vídeos, ela sempre sorri e diz: um dia eu só queria organizar minha vida. Hoje, descobri que ela só precisava de espaço para florescer. Com o passar do tempo, o canal da Juliana cresceu mais do que ela poderia imaginar. O que começou com um simples vídeo gravado no celular, num cantinho apertado do apartamento alugado, virou um espaço cheio de luz, afeto e propósito. As pessoas esperavam por suas palavras toda semana, e cada novo vídeo era como uma conversa entre amigas sobre a vida, o medo, os recomeços e a força de continuar. As visualizações aumentaram, as parcerias começaram a surgir e Juliana percebeu que estava prosperando. Não de um jeito arrogante, mas com gratidão. Ela lembrava de quando contava as moedas para comprar o gás, de quando duvidava de si mesma, de quando achava que sucesso era coisa distante. Mas agora, tudo fazia sentido. Com o dinheiro que começou a ganhar, Juliana quitou dívidas, guardou um pouco, ajudou a mãe e, um ano depois, realizou o que parecia impossível. Comprou sua própria casa. Era simples, mas era dela. Um lar com janelas grandes, plantas por todos os lados e uma parede branca que virou cenário dos novos vídeos. No dia da mudança, ela parou por um instante. Sentou no chão ainda sem móveis e chorou. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Chorou por lembrar da mulher que acordava cansada, cercada de bagunça e confusão e que um dia decidiu se organizar, de dentro para fora. Agora ela tinha clareza, paz e um propósito que sustentava a alma e a vida. Juliana aprendeu que prosperar é quando você faz o que toca o coração dos outros e muda o seu ao mesmo tempo. Ela se olhou no espelho e disse baixinho: eu consegui. E não foi sorte. Foi Deus me guiando e me dando coragem quando eu pensei em desistir. E naquele dia, ao ligar a câmera para gravar o primeiro vídeo na casa nova, ela olhou direto para a lente e falou com um sorriso cheio de verdade: organize a sua vida, não só o seu quarto. Porque quando você arruma o que sente, o que vive começa a florescer. Com o tempo, o canal da Juliana deixou de ser apenas sobre organização e passou a ser sobre vida. As pessoas não a seguiam só pelas dicas, mas pela forma como ela falava, com verdade, com alma. Ela não ensinava a dobrar roupas, mas a dobrar medos, a guardar sonhos e a jogar fora culpas. Os comentários nos vídeos eram cada vez mais profundos. Mulheres de todas as idades diziam que tinham se inspirado a recomeçar,
a cuidar de si mesmas, a acreditar que ainda dava tempo de mudar. Juliana começou a perceber que estava criando algo muito maior do que imaginava: uma comunidade. Foi então que ela decidiu dar um passo além. Criou um projeto chamado Transforme Sua Confusão em Clareza, o mesmo nome do workshop que um dia mudou a vida dela. Só que agora era ela quem ensinava. Fazia lives, cursos e falava com uma doçura que atravessava a tela. Não prometia fórmulas mágicas, apenas mostrava que o processo de se reconstruir é lento, mas possível. E quanto mais ajudava, mais sua vida prosperava, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ela acordava todos os dias com a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Juliana começou a ser convidada para eventos, palestras, programas de TV, mas mesmo com todo o reconhecimento, continuava a mesma, simples, serena e grata. Ela dizia: "Eu não ensino ninguém a mudar, eu só lembro as pessoas de quem elas realmente são." E assim, o canal que começou num pequeno apartamento virou um refúgio digital, um lugar onde milhares de pessoas encontravam força, clareza e amor próprio. Um dia, durante uma transmissão ao vivo, uma mulher mandou uma mensagem que fez Juliana se emocionar. "Eu ia desistir, mas encontrei seu vídeo e agora eu quero tentar de novo." Juliana respirou fundo, os olhos marejados e respondeu: "Então valeu a pena. Cada noite sem sono, cada medo, cada lágrima, porque se o que eu vivi pode iluminar o caminho de alguém, já é o suficiente." Ela sorriu, olhou para a câmera e completou: "A vida se organiza quando a gente entende que não veio aqui para ter tudo sob controle, mas para aprender a florescer mesmo no meio do caos." Os meses passaram e o canal da Juliana já ultrapassava 1 milhão de inscritos. Mas mais do que números, o que importava para ela eram as histórias. Cada comentário, cada mensagem, cada pessoa que dizia "você me ajudou a me reencontrar", era como um repreamento de que sua missão estava sendo cumprida. Juliana não servia mais como apenas uma criadora de conteúdo, ela era uma ponte, ligando pessoas à esperança, à fé e ao amor próprio. E foi dessa vontade de ir além que nasceu o sonho de escrever um livro. Durante semanas, ela se dedicou em silêncio, escrevendo cada capítulo com o coração. Colocou nas páginas tudo o que aprendeu sobre dor, cura e recomeços. Quando o livro foi lançado, o título era simples, mas poderoso: Clareza, o mesmo nome que um dia ela tanto buscou e agora compartilhava com o mundo. O lançamento foi um sucesso. Pessoas faziam filas para conhecê-la, tiravam fotos, choravam, agradeciam. E Juliana, com o mesmo sorriso calmo de sempre, dizia que ainda era aquela mulher que um dia acordou cansada num apartamento pequeno e decidiu mudar. Agora, morando em sua casa própria, com o jardim que sempre sonhou, ela acordava todas as manhãs, fazia seu café, sentava diante da janela e agradecia. Não pela fama, nem pelo dinheiro, mas pela clareza, pela paz de saber que tudo o que viveu, até o caos, tinha valido a pena. E quando ligava a câmera para começar um novo vídeo, dizia com o olhar firme e a voz serena: "Se a sua vida parece bagunçada agora, não desista. Às vezes a confusão é só o início da transformação. Eu comecei perdida, e foi nesse caminho que me encontrei." Juliana sorriu, respirou fundo e, com o coração cheio de gratidão, finalizou: "Organize sua vida, não para impressionar ninguém, mas para se lembrar todos os dias do quanto você é capaz. A clareza mora em você, só está esperando o momento certo para florescer." A música suave começou a tocar, a tela foi escurecendo e antes do vídeo terminar, apareceu a frase que resumia tudo o que Juliana viveu: "Da confusão nasceu a clareza, e da coragem
nasceu uma nova vida. Se essa história tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de luz e esperança. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque juntos nós podemos levar força e fé uns aos outros. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para continuar caminhando comigo nessa jornada de transformação, clareza e amor próprio. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir uma palavra de esperança hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração. Que Ele traga paz onde há confusão, força onde há cansaço e fé onde há dúvida. E que todos os dias você se lembre, o seu recomeço é sagrado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.